Essa passagem se passa no Bom livro de dia, meu Amós, irmão, capítulo 8. minha irmã. Mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus que está lá em Amós, capítulo 8, que fala sobre a visão do cesto de frutas, que é uma visão do profeta Amós, e ele vai começar a dizer que o Senhor mostrou a ele um cesto de frutas maduras. E o Senhor pergunta para ele: o que você está vendo, Amós? E ele responde ao Senhor com sinceridade, com o que ele estava vendo, que era um cesto de frutas maduras. E nisso o Senhor falou: chegou o fim do meu povo Israel, não o pouparei. E naquele dia o Senhor declarou para Amós que os cânticos no templo que se tornariam lamentos, que muitos corpos iam ficar estirados por todos os lados. E começou a exortar o povo, aqueles que oprimem os pobres, pisam neles, arruinam os necessitados da terra, e dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendemos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializamos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando com balanças desonestas? Lá em Provérbios 11 fala sobre balanças enganosas. Aqui no texto fala que lua nova representava um certo período, e no terminar o sábado, um dia para o judeu, para o povo de Israel sagrado, guardar o sábado para o Senhor. Mas não nesse sentido que do dia ser sagrado, mas a intenção, porque nós não devemos fazer algo ou ter o pensamento quando aquele culto vai terminar, quando aquela reunião lá na igreja vai terminar, para me fazer minhas atividades. Nós estamos com a mentalidade muito diferente do que é um culto racional, que o Paulo fala na sua carta, que o nosso culto é racional. O que você tem pensado? Será que você está pensando mais nos afazeres do que no que cultuar a Deus, ter um tempo com o Senhor? Porque aqui na visão de Amós, ele pergunta para ele: o que você está vendo, Amós? E ele responde: o cesto de frutas maduras. Cesto de fruta madura é uma visão boa aos olhos de Amós. Depois ele vai entendendo que muitos estavam preocupados com fartura, em dinheiro, comercializar com
a mentalidade no capital. Muito capitalismo hoje em dia também. E será que nós estamos com a intenção do nosso coração mais voltado aos lucros, aos dinheiro, mas nós precisamos ter o coração voltado para o mais importante, que é a presença, que é ter intimidade com Deus. Aí ele vai dizer que nos versículos seguintes, ele vai dizer: acaso a terra não tremerá não chorarão todos os que vivem nela? Será que o Senhor vai ter que abalar as estruturas desse planeta para que nós possamos nos entender que Ele prioriza a intimidade com Ele mais do que as coisas mundanas? Porque aqui Ele quer dizer isso: e naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e a terra escurecerei a terra, ou no caso vai ter escuridão, vai abalar as estruturas desse planeta quando Jesus voltar, porque o sol se perderá sua luz e a lua não brilhará mais. Mas quando nós temos o Senhor Jesus em nosso coração, nós vivemos a plenitude. Mas não perca tempo com coisas materiais, não perca tempo buscando as coisas terrenas, porque o Senhor diz nesse texto que Ele enviará fome e sede sobre a terra. Mas vamos entender qual é a fome, qual é a sede que Ele vai enviar. No versículo 11 fala: enviarei fome a toda a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Homens vaguearão de mar para outro. Mar aqui é representação de nações. Vão procurar em nações e nações não vão achar. Quanto tempo você tem perdido de parar e ouvir a voz do Senhor? Como eu ouço a voz do Senhor hoje em dia? Eu ouço a voz do Senhor abrindo a palavra de Deus, abrindo o seu coração para o que está sendo escrito através dos profetas, dos apóstolos e do Evangelho de Cristo. Ele vai enviar fome e sede sobre essa terra de palavra. Aí se fala muito em corpos perfeitos, de beleza, mas olha o que ele vai dizer nesse texto: naqueles dias as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem: juro pelo seu Deus Odã, e juro pelo Deus de Berseba. Berseba é lugar de aliança, de fazer juramento. Cairão como e nunca mais se levantará. Os jovens desmaiarão por causa da palavra. Já pensou nos corpos estirados que eu disse, no começo? É morte espiritual, morte
não poder ouvir a palavra e morrer em seus pecados. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, em querer buscar as coisas terrenas e não preocupar com a sua vida espiritual. Nós precisamos nos arrepender e rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque virão dias que nem um só A do Evangelho se ouvirá mais, porque a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro será arrebatada, e aqueles que ficarem não ouvirão mais o Evangelho por aqueles que são levados ao Pai. Então, meu irmão, hoje ouça a palavra de Deus, procure conhecer a palavra de Deus, porque um dia você não poderá mais ouvir.